Bom dia a todos. Vamos dar sequência a mais um momento de reflexão, de meditação, tendo como base a obra de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, né? É uma proposta dela, um trabalho da Joana de Ângeles na área psicológica, sobre o enfoque espírita, a respeito da necessidade do autoconhecimento, do autodescobrimento, né? De nós empreendermos essa viagem tão importante que é talvez a maior viagem que nós vamos fazer em nossas vidas, né? A gente na Terra aqui quer ir para todo lado, né? Quer ir para a Europa, quer ir para cá, quer ir para lá, fazemos viagens para todo lado, mas tem uma viagem que a gente não gosta muito de fazer, né? Que é a viagem interior, a viagem para dentro de nós. A gente não gosta muito, né, de ver, mas eu sempre me recordo de uma frase de Francisco de Assis, numa obra sobre ele, que ele diz assim: quando faço minha viagem interior, quanto mais avanço o comboio, mais me enterneço com a beleza das paisagens. Alguém vai dizer, mas era Francisco de Assis, né? Que era um espírito interiormente belo. A gente não vai encontrar muitas paisagens que nos agradem, mas é assim mesmo, né? Mas se nós não nos predispusermos a fazer esta viagem, seja lá o que for que nós vamos encontrar, que seja lá no meio daquelas queimadas todas, tem uma plantinha lá verdinha, tem uma florzinha, tem alguma coisa bela que a gente já pode ver, porque ninguém, mesmo as pessoas que nós achamos que sejam pessoas malévolas, ninguém é de todo mal. Todo mundo tem no seu coração, no seu espírito, coisas boas, né? Só que muitas vezes o mal predomina, e os espíritos dizem na obra espírita, na obra de Kardec, que na Terra o mal ainda predomina. Então ele está diluído, já está bom, né? Porque ele está bem, na maioria das criaturas, ele está diluído. Já não é mais aquele mal concentrado, que era o mal do prejuízo ostensivo ao semelhante, assim, né? Hoje o homem já cuida melhor dessa questão da lide com o seu lado negativo, né? Tem os freios morais, tem as questões sociais, as leis evoluíram bastante, ajuda muito a gente. Você quer fazer uma coisa, mas não pode, né? Já pensa melhor duas vezes, e a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Então, o Francisco de Assis falou que quanto mais o comboio avançava, mais ele ficava maravilhado com a beleza das paisagens. Tenho certeza que, como nós, ele também possuía imperfeições, mas ele não as fixava. O que ele via? A grandeza que é a alma humana, né? A grandeza que somos nós. O espírito, a beleza do espírito, a beleza da criação divina, que é a alma, que são as inteligências que povoam o universo, segundo o livro dos Espíritos. Cada criatura humana é um ato do amor de Deus. Nós não fomos criados numa fábrica, né, em série. Fomos criados como se fosse um carimbo, né? Uma máquina de... Não, nós somos criados individualmente. Deus cria os seres de maneira especial. Então, cada homem, cada ser humano é um ato do amor de Deus, né? É um fragmento do amor divino ali se expressando, se preparando para a felicidade suprema, que é o dia que nós alcançarmos a nossa evolução intelectual e moral. E nesse processo de evolução, nós vamos tendo que aprender a lidar conosco mesmo, em primeiro plano. Mas no momento evolutivo que a gente se encontra, o que a gente mais quer fazer é lidar com os outros. A gente quer dar um jeito nos outros, né? Tem que dar um jeito. Se eu não der um jeito na minha mulher, eu não vou ser feliz. Se eu não der um jeito no meu marido, não vai ter jeito. Se eu não der um jeito nos meus filhos, e assim vai. A gente vai sempre querendo dar um jeito nos outros, quando na verdade nós estamos aqui para dar um jeito na gente mesmo, né? Ou seja, a gente precisa melhorar, porque a nossa felicidade não depende de ninguém, ela só depende de nós mesmos. E a gente vai perceber isso lá na frente, né? E como eu sempre comento aqui, né? Uma pessoa que está feliz, por exemplo, ela não fere ninguém. É uma pessoa que, não importa o que esteja acontecendo do lado dela, ela leva tudo né, de maneira tranquila, tudo numa boa, não briga com ninguém. Por quê? Porque está feliz. Mas quando a gente não está feliz, quando a alma não está bem, aí a coisa fica difícil. Porque aí qualquer coisa, na verdade, ressalta o que tem de pior na gente. E a gente não gosta de ficar vendo isso. Agora, quando a gente está bem, como nós não dependemos das atitudes dos outros para ser feliz, então, o que ressalta em nós é o que nós estamos vencendo naquele momento, que é a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa harmonia, que faz a gente ficar bem. E a Joana está falando do pensamento, né? Nesse contexto de evolução, ela está falando aqui do pensamento. E nós falamos na última semana que o espírito possui faculdade mental que expressa o pensamento. Então a mente não é o cérebro, né?
Ela é uma faculdade do espírito que expressa o pensamento em todas as direções para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Então, se o nosso pensamento ele vai em todas as direções, né? Ele não está restrito a... O André Luiz fala da túnica mental, né? Do campo mental do ser humano, que é uma aura que forma em torno, além do campo magnético que nos envolve totalmente, né, que nós chamamos de aura, temos também a aura mental, ou a túnica mental. Essa aura mental, ela é composta de matéria mental, porque ali está cheio de imagens, cheio de cores, cheio de construções que nós vamos fazendo enquanto pensamos. Então, tudo que nós pensamos tem vida em torno de nós, especialmente em torno da nossa mente, em torno do nosso cérebro, em torno da nossa cabeça. Agora, esses pensamentos, essas construções, essas ideias, elas não ficam só restritas à realidade do espírito, elas são direcionadas para o foco dos nossos interesses. Então, onde estão os nossos interesses? A nossa mente emite essas criações naquela direção. Então, a humanidade toda vive entrelaçada pelas construções mentais uns dos outros. E é influenciada por aqueles com quem sintoniza. Então, se através do meu sentimento, das minhas ideias, dos meus pensamentos, se esses pensamentos são ruins, são malévolos, são negativos, eu me entrelaço a outras mentes que pensam e sentem da mesma maneira. Eu emito construções mentais, vibrações e radiações e também capto-as, né? E vou fazendo o quê? Vou fazendo com que o meu campo mental fique sobrecarregado. A cabeça fica cheia. Não tem dia que você fala, nossa, hoje eu estou com a cabeça cheia, não estou bem e tal. Mas por quê? Se você perceber, esse chamado cabeça cheia que a gente fala, na verdade foi desencadeado por nós mesmos. Em algum momento nós perdemos o autocontrole, através de uma ou algumas ideias que não foram boas. De repente uma pessoa te faz uma coisa e você não aceita, o teu pensamento fica viciosamente circulando em torno daquela ideia, da fala da pessoa, e a imagem da pessoa não sai da cabeça. Daí um pouco, você está de cabeça cheia. Eu já vi uma pessoa, inclusive no meu trabalho, um chefe, né? Quando fala, de manhã teve um contratempo lá, quando foi umas 4 horas da tarde, um do fiscal chegou para trazer um problema da rua para ele. Coitado, antes não tivesse entrado, porque ele levou um chá de esculacho, que ele quase foi jogado pela janela. Eu estou aqui de cabeça cheia e você vem me trazer mais problemas? Mas está de cabeça cheia por quê? Porque no desencadeamento do processo da manhã, aquilo não saiu da mente dele, ficou. E como a mente ficou viciada em torno da ideia, produzindo vibrações e radiações que já são muito ruins, provinda de nós mesmos, dá para imaginar o que ele aprontou com a sintonia dele. Quer dizer, todos os espíritos negativos que estavam ali no ambiente, mais as pessoas todas envolvidas naquela ideia, passaram a ser propriedades da mente dele, intoxicando a cabeça dele, enchendo a mente dele, e é o que as pessoas chamam, estou de cabeça cheia. Na verdade é isso, né? Então ele sintonizou. Então nós emitimos, a Joana fala que a gente emite o pensamento em todas as direções para se comunicar com as pessoas. Olha só, ela fala, nós emitimos o pensamento em todas as direções para comunicar suas ideias com as demais pessoas, em todos os sentidos. Por isso é que nós precisamos corrigir o pensamento quando ele surge. Quando nós temos uma ocorrência, seja qual for ela, é preciso trabalhar o pensamento naquele momento em que o processo acontece. Porque se ficar, vamos ficar de cabeça cheia. Nós vamos ficar. Aí não fica só a cabeça, né? Daí um pouco está com o coração também, aí já a pulsação já está aumentada, né? Já começa, vai dar taquicardia, dá aflição, dá sudorese. Quando nós começamos a ter reações orgânicas, já respondendo àquela intoxicação em que nós nos enfiamos. Tem uma outra obra, não lembro a obra agora, que a Joana fala que no futuro nós vamos ter aparelhos que vão chegar a alcançar o perispírito. Você vai fazer uma perispiritografia, por exemplo. Você vai ter condição de avaliar o perispírito, inclusive sentimentos, emoções que estão sendo emanadas pelo perispírito, ali na área perispiritual. Quer dizer, quando o homem descobrir isso, então quando o médico for atender a pessoa, ele não vai direto a buscar primeiro informações do corpo. Ele vai querer saber primeiro de onde está provindo a doença do sujeito. E vai descobrir lá
que existe, vão identificar tonalidades diferentes para sentimentos diferentes e vai descobrir, ó, você está com raiva, você está cultivando raiva, você está cultivando mágoa, é por isso que você está assim. E vai tratar a pessoa num outro sentido, ele vai até receber o medicamento para o corpo, mas ele vai ser trabalhado também a mudar o sentimento dele. Ó, se você não acabar com essa raiva aí, você vai ter câncer. Por quê? Ó, porque eu estou vendo aqui, ó, na sua região do fígado, já está aqui condensado um campo vibratório, um campo de energia que vai danificar o seu fígado. Então você precisa trabalhar essa raiva aí, vamos mudar isso aí. Vamos... Então, quer dizer, o tratamento vai ser melhor, vai ser a chamada medicina holística, né? Medicina integral, vendo o homem na sua integralidade. Hoje não é possível, mas os terapeutas e os próprios médicos também... Hoje, muitas vezes, eles fazem mais papel de psicólogos do que de médicos, né? Conversando com clientes, pessoas que manifestam sintomas e, na verdade, não têm doenças, né? Tem sintomas, simplesmente. Só sintomas. A doença está na alma. Então, tudo começa aqui, nas ideações, né? Na formação das ideias, que nós precisamos ter cuidado. A princípio, uma ideia pequenina parece não ter importância nenhuma, mas ela vai se avolumando, porque a gente vai alimentando ela. Uma mágoazinha de alguém que você teve, fala, fulano pessoa não podia ter feito isso comigo, né? Ah, mas deixa pra lá. Pior é que não deixa pra lá. E fica trabalhando aquilo, trabalhando nas ideias, no sentimento. Aquilo vai tomando volume, vai tomando volume, vai tomando volume, até o ponto de aquilo fazer parte dominante da nossa mente e do nosso pensamento. Em todos os sentidos. Quando nós não conseguimos superar um problema, alguma coisa que não dependeu da nossa vontade, mas aconteceu. Tem ocorrências na vida que não dependem da nossa decisão, elas acontecem. A partida de um ente querido mesmo. Assim como ninguém vai poder nos prender aqui, se chegar o nosso momento de ir embora, nós não podemos prender ninguém aqui também. Não tem jeito. Agora, se nós não aprendermos a conviver com essa ideia, né? Não estou dizendo que a gente não vai sentir saudade, que nós não vamos chorar, que a gente não vai sentir falta da pessoa. Claro que vai. É um ente querido, é um coração que nós estamos ligados por um compromisso existencial. Né? Claro que a gente vai sentir. Mas nós precisamos trabalhar essas ideias para irmos entendendo que não podia ser diferente. Se pudesse ser diferente, Deus teria intervindo. Há dois sentidos de partida, né? Tem a partida pelo livre-arbítrio, quando a pessoa atenta contra a própria vida, aí é o livre-arbítrio. Né? E tem a partida natural, que pode acontecer por um acidente, por uma doença, por um mal súbito, alguma coisa, que a pessoa vai embora. Como nós não podemos prender ninguém, ninguém também vai poder nos prender aqui. Vamos inverter, tá bom. Eu me lembro de uma mãe que ela falou assim, eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Mas aí você ia continuar distante dele do mesmo jeito. Porque quem ia para lá era você e ele ia ficar do lado de cá. Você ia ficar obsidiada por ele lá do outro lado, sofrendo, e é provável que talvez estivesse aqui obsediando teu filho, porque se há o sentimento de posse, o que acontece conosco? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração, falou Jesus. Então, não muda muito de figura, né? Não, eu queria ter ido. Não, ninguém vai no lugar de ninguém. Nós não vamos, porque a programação existencial de cada um é nossa, é de cada um. Nenhum espírito pode tomar o lugar do outro no momento da sua prova, por mais que o ame, né? Por mais que ame, por mais que queira, por mais que deseje, não tem como você tomar o lugar do outro. E a melhor maneira de estar com a outra pessoa, mesmo ela tendo partido, é ficar bem. Porque aí você vai sentir o espírito do teu lado, você vai sentir a presença, você vai sentir o carinho, o abraço. Quantos filhos chegam e abraçam mães e pais? Pai, mãe, eu estou aqui. Beija, acaricia, mas o pai e a mãe não percebem, porque está impermeável. Não percebe porque o coração está apertado, sabe? Às vezes magoado com Deus. Já vi gente dizer para mim em entrevista, eu estou magoado com Deus. Né? Então uma velhinha de 78 anos chegou para mim e falou, eu estou magoado com Deus. Eu falei, por quê? Porque ele levou meu velhinho embora. Quantos anos seu marido tinha? 87. É o meu tesouro. Eu falei, eu imagino que seja assim. Imagino que seja assim. Né? Deus tirou o meu velhinho, né? Então, ou seja, magoar-se com Deus, né? Ou seja, o processo existencial de cada um de nós é único, né? Nós não podemos controlar, não tem como, assim como também o contrário é verdadeiro. Os outros também não podem nos controlar. Se a gente tiver que ir embora, a gente vai embora mesmo, e não tem jeito. Não tem quem pode segurar a gente aqui. Então esses pensamentos nós precisamos ir corrigindo eles, né? E é claro que o sentimento vai haver. Nós vamos sentir saudade, vamos sentir a falta.
Vamos sentir a perda de qualquer coisa, mesmo até material. A gente sente a dificuldade quando alguma coisa material sai da mão da gente. Ué, de repente você trabalhou uma vida inteira para ter alguma coisa e aquilo evapora, some da tua mão por uma coisa, por um desarranjo aí de negócio, alguma coisa desaparece. Você vai sentir falta daquilo, é muito natural. O que nós precisamos é corrigir a ideia em relação à experiência que nós estamos vivendo. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma lição para nós. Tudo tem uma lição da vida para a gente. Tudo. E uma necessidade. Então, corrigindo o pensamento, a gente para de arquivar processos viciosos de pensamento que vão encarcerando-nos em ambientes muito estreitos da nossa personalidade, fazendo a gente sofrer. Né? Fazendo a gente sofrer. Tem gente que se rebela contra alguma coisa também, mas de repente a pessoa... Se nós precisamos fazer alguma coisa, aquilo não pode ser diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adequar, eu tenho que respeitar o processo e deixar que as coisas andem conforme elas têm que andar. Né? Uma coisa é a gente não concordar, por exemplo, com o governo. Outra coisa é a gente sair por aí quebrando tudo em nome da ideia dessa não concordância que a gente tem em relação ao governo. Tá certo sair por aí quebrando o bem público, destruindo as coisas, quebrando as coisas dos outros? Claro que não. Esse pensamento vicioso de que as coisas têm que ser resolvidas assim pela violência faz com que o espírito desperte em si o quê? A violência contida, que vão cada vez mais tomando forma até destruí-lo. O problema do violento é que a violência que ele manifesta em relação à vida e aos outros vai acabar destruindo ele mesmo. Eu me lembro de uma obra também que a Joana diz que o mal é uma serpente da cauda bem longa. Adentra o mato, a mata e vai. De repente encontra e pica o próprio rabo, acreditando ser de outro. Que não é, ela acha que é o do outro e crau. Destrói-se, né? Vitimada por si mesma. Então, nós podemos fazer isso. Né? Vamos estendendo as nossas caudas por aí, vamos todo mundo ver, a gente pica a gente mesmo. Então o violento, né, que mantém as ideias violentas, ele vai ser vítima de si mesmo. Pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma doença fatal que em pouquíssimo tempo o leva embora, pode não visualizar um perigo no momento de ira e expor-se, perder a vida, se ficar mutilado, Há muitos males que pode acontecer àquele que nutre pensamentos de violência e vive processos de violência. Pode falar, doutor. Eu vi essa ideia da responsabilidade individual pela caminhada na vida. É complicado para assimilar. Eu só vou tentar expor uma coisa que aconteceu há uns 15 anos, mais ou menos. Eu estava num encontro de turma. Eu encontrei uma moça, você já fez referência aqui agora mesmo, uma pessoa de medicina holística e tal. E essa moça era homeopata. Eu estava no encontro. Na conversa ela me falou uma coisa, que a vida é solitária, ela falou. Mas me pareceu chocante, assim, muito chocante que a vida é solitária, mas não é solitária no sentido de presenças, né? Que era esse o sentido. Na hora que ela falou, a gente entendeu que era o sentido de presença de pessoas. Mas a solidão que ela queria dizer, uma visão holística que ela já tinha por ser homeopata, era justamente essa ideia de que a autorresponsabilidade pelo caminhar da vida. Mas para assimilar isso, vai um tempo, e hoje eu estou em processo. Isso tem me ajudado de uma maneira imensa a entender melhor essa questão da responsabilidade pela É o que ela disse mesmo. A evolução é solidária, é solitária. É solitária. Ou seja, o espírito terá que fazer por si mesmo o processo todo da sua felicidade, da sua evolução. E não tem jeito. Enquanto a gente pode passar várias encarnações tentando transferir a responsabilidade para os outros, né? Que é o outro, mas não adianta. Nós vamos descobrir lá na frente, depois de atingir um certo grau de maturidade, que tudo depende de nós. Tudo que a gente experimenta como emoção, como pensamento, como sentimento, depende de nós. Só de nós, mais de ninguém. Porque não adianta, nós comentamos várias vezes em cursos isso, né? Pessoas que têm tudo, recebem tudo, ganham tudo, estão bem, estão com tudo, nem por isso são felizes, nem por isso estão bem. Então, se fosse verdade que ter tudo, está no livro dos Espíritos isso, né? Se fosse verdade que ter tudo, ter beleza, ter dinheiro, ter saúde, ter afetos, isso fosse garantia de felicidade, nós não teríamos um índice assim, absurdo de suicídios no mundo de pessoas que têm tudo, de pessoas abastadas, que têm
tudo. Então, ela tem razão mesmo, o processo da felicidade é solitário, né? Não tem outro jeito, o espírito nós somos solitários. Nós estamos com as pessoas, mas não pertencemos a elas, e elas não nos pertencem. Porque alguém pode estar conosco agora, amanhã pode não estar. Nós estamos com alguém, amanhã podemos não estar. Nessa vida estamos, na outra pode ser que não. Então o espírito vai ter que fazer o seu processo de autoentendimento, ele vai ter que se entender consigo mesmo. Esse entendimento ele faz com que a gente se interesse mais pela própria vida e preste mais atenção nas coisas que a gente faz, porque tudo que eu fizer, eu sou responsável por aquilo. Aquilo vai, de alguma maneira, concorrer para a felicidade ou não. A Joana de Ângeles, ela diz numa obra, ela diz assim, que a segurança psicológica da nossa mudança virá com os nossos esforços. Ela não fala que virá com os esforços de alguém, de ninguém. Virá com os nossos esforços, ela diz. Então, ou seja, eu é que vou ter que me esforçar para buscar a caminhada que eu preciso caminhar. Então, voltando aqui ao campo dos pensamentos, né? Então, toda essa dinâmica viciosa do pensamento, que gera também os sentimentos, né? Hoje eu vou fazer um coração rosa, né? E difícil de ter, né? Porque o vermelhinho já está em falta, né? Ou seja, o sentimento, ele também é irradiado sob a presidência do pensamento. O pensamento dá direção para o sentimento também. Porque a ideia, se tem uma ideia, essa ideia tem um objetivo, e esse objetivo, ele detém o quê? Detém a nossa atenção. O sentimento vai para lá também. Então ela diz aqui que nós direcionamos o pensamento nessa comunicação que nós fazemos com as pessoas, né? Então, a gente precisa, não tem um ditado que diz assim, dizes com quem anda e eu digo quem tu és. Se nós utilizarmos essa dinâmica de pensar aqui, nós vamos dizer assim, dizes o que pensas e eu te digo como você está. De repente, nós somos o produto do nosso pensamento, né? Pessoas otimistas, de pensamentos elevados, possuem luz própria, dizem os espíritos, e caminham bem na existência. Pessoas derrotistas, invejosas, pessimistas, andam no escuro e vivem tropeçando nos próprios problemas, sem conseguir resolvê-los. O objetivo dos problemas humanos não é nem resolvê-los, é compreendê-los. Que lição eles estão trazendo para nós? Nós vamos lidando com eles, tá? De repente, tem problemas que nós vamos lidar com ele a vida inteira. Não é? Quando o médico às vezes chega e fala assim, o teu problema não tem cura, mas tem tratamento, tem acompanhamento. Se você seguir as orientações corretamente, como eu vou te indicar, você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida razoável, né? Vai ter uma vida razoável. E seguindo aquele tratamento, realmente a pessoa tem um certo conforto e vai lidando com a sua dinâmica por uma vida inteira. Agora, o que não aceita de jeito nenhum e cujos pensamentos são derrotistas, são de vítima. Por que comigo, né? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que o fulano é feliz e eu não sou? Essa pessoa anda no escuro e vai tropeçando nas próprias ideias, nos próprios problemas, sofrendo duplamente. Não se cuida, não faz o tratamento direito, não faz o que tem que fazer, não se vigia. Vai acontecendo o quê? Ela vai potencializando aquilo que podia ser desse tamanhozinho, fica assim. Então, depende, essa maneira de lidar, começa onde? Começa aqui, no jeito de pensar, que vai estabelecer uma modalidade também para o sentimento. Pensamentos derrotistas, negativos, de prevenção contra os outros, vão fazer o quê? Vão gerar sentimentos da mesma ordem, que vão na direção de encontrar por todo lado sintonia semelhante. Então esse é o que a Joana quer dizer aqui, que a gente precisa tomar cuidado, porque o pensamento é irradiado. Ela diz que na fase de evolução do pensamento tem a fase primária, na qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sem comunicação intelectiva. Depois passamos para uma segunda fase, que é o chamado pensamento mágico, que é rica de mitos e de origem no medo. Então o homem do passado, ele tinha sua relação com a vida baseada no medo. Medo dos deuses, medo do trovão, medo do raio, medo disso, daquilo. Uma visão de forma mística, né? Naturalmente, mais tarde, vem o período mágico com a concepção politeísta, ou seja, o homem ele pensa no sentido de que existe muitos deuses, né? Muitas criaturas cuidando dele e tal.
A próxima fase, vem a natureza, ela diz assim, vem a de natureza egocêntrica, caracterizada pela ambição, onde a pessoa quer ser o alvo principal. Então, onde o espírito, tudo que ele faz na sua vivência, ele quer voltar as atenções para ele. Tudo que frustra isso gera o quê? Pensamentos de desconforto e também sentimentos de desconforto, fazendo com que o sofrimento se agrave. Aí ela coloca assim, é inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento fez-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida. Então, aí o homem vai evoluindo e vai vendo que a vida não é assim, que as coisas não são assim. Nesta fase, então, ela fala, o pensamento já começa a viajar até para outras áreas, até mesmo na área da paranormalidade. Então, quando o espírito já consegue ter um autoentendimento melhor, quando ele consegue já entender um pouco da sua significação existencial, a mente e o pensamento começam a transcender. Aí ele já começa a entrar em sintonia com outros planos além do plano terrestre onde ele se encontra fundamentado. Então é onde a alma encontra ascendentes espirituais, onde ela pode então receber auxílio, comunicar-se, direcionar-se. Então vem aí a paranormalidade, né? E a mediunidade junto também, que são percepções extrafísicas, né? Ou seja, a criatura sai dessa percepção comum dos 5 sentidos e passa para mais um sentido, que é uma evolução tanto do pensamento quanto do sentimento. E também, no caso da mediunidade, um dispositivo concedido ao espírito para que ele possa fazer a sua melhora, colaborando também com o crescimento dos outros. Só para a gente ter uma ideia dessa viagem do pensamento. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia. Então a mente, que é a realidade do espírito, plasma no cérebro a ideia, não é o contrário. Não é o cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro é simplesmente um veículo de expressão. Veículo de expressão, só. Mais nada. Então, à medida que o espírito evolui, o corpo aprimora-se em face das vibrações do perispírito que o organiza e mantém. Neste segmento, nós encontramos então a reencarnação. Então, quando evoluímos como espírito, o corpo também se aprimora. Porque o corpo espiritual, que é o modelador dessa forma exterior que nós temos, né? Ele traz gravado em si todas as experiências que nós já vivenciamos até hoje. Então, o corpo espiritual, ele tem registrado... Nossa, garganta. Tem algum ventilador aqui em mim? Não, não tem, né? Se tiver, daqui a pouco eu não falo mais. Então existe registrado no corpo espiritual, né, toda a memória de tudo que nós já vivenciamos desde quando fomos criados até hoje. E à medida que nós nos aprimoramos, também aprimoramos o corpo que nós vamos moldar na próxima encarnação. Cada pessoa tem o corpo segundo o seu próprio trabalho. Usando uma expressão vulgar, todo mundo é pedreiro de si mesmo. Ou seja, cada um de nós construiu a casa que mora. É bom aqui na Terra, né? Você paga para alguém, o cara vai lá, constrói sua casa, tal, põe isso, faz aquilo, tal. Em relação ao corpo, e em relação às vivências aqui da Terra, cada um é pedreiro de si mesmo. A casa física que você está morando, foi você que construiu. Nós não temos como reclamar de ninguém, por nada que estamos experimentando na matéria. Porque ela é uma construção nossa. Os ingredientes, os materiais dessa construção são os nossos sentimentos. Então, à medida que nós vamos adquirindo sentimentos em relação à vida e a tudo que nós experimentamos, nós vamos deixando o quê? Uma matriz no corpo espiritual. E essa matriz é a que vai moldar o corpo físico, de acordo com a nossa necessidade. Então, se existe uma anomalia na área do sentimento, se a minha dificuldade é na área emocional, é natural que eu tenha problemas sérios nessa área ao reencarnar. Alguma coisa não vai ficar bem na área cardíaca, na área emocional, na área digestiva, quando eu moldar o próximo corpo. Eu vou ter problemas sérios. E assim por diante. Então, o material de construção que foi empregado para construir esse corpo
nós compramos nos armazéns da vida enquanto vivemos. Né? Quem se ressente contra os outros, compra matéria estragada, compra material estragado. E vai deixar isso empilhado nos porões da alma. Faz mal agora e vai fazer mal depois também. Porque é com esse material que eu vou ter que moldar o meu próximo corpo. O perispírito, ele vai organizar a multiplicação celular, a formação dos órgãos, de acordo com os campos energéticos que possui. Por isso que nós precisamos corrigir a orientação do pensamento, mudando o jeito de pensar, para corrigir também o nosso sentimento. Consequentemente, melhorar não só a nossa configuração física, né? Já em vida mesmo, a gente pode corrigir muitas doenças que estão em andamento na nossa vida, nós podemos corrigir, alterando completamente o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, e programando existências melhores para o futuro, onde a gente vai entrar dentro de um campo de aceitação da vida e não de rejeição dela, né? Que o espírito odiento, ressentido, magoado, ele tem uma prevenção contra a vida mesmo dele, ele tem uma prevenção. A minha vida não é boa, ninguém gosta de mim, tudo dá errado para mim. Esses pensamentos derrotistas, eles têm fundamentação onde? No nosso orgulho. No nosso orgulho. É que nós não podemos, o Espiritismo fala, a gente não tem como dar uma olhadinha no passado, né? Até tem, mas não é aconselhado, né? Abrir a cortina do tempo, né, para a gente dar uma olhadinha como foi a nossa vivência. Nós vamos descobrir que grande parte dos nossos problemas nada mais são do que o quê? O material que nós empregamos, que nós trouxemos do ontem, que hoje está aqui. Tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa vida. Né? Esses materiais que foram guardados nos porões da consciência, são os que a consciência utiliza quando vai moldar o seu próprio corpo. Não só o corpo, mas o gênero de vida que o espírito vai ter. Atraindo, inclusive, as pessoas com quem tem que conviver. Olha só, não é só a questão do corpo, é o gênero de vida e atraindo as pessoas com quem vai ter que conviver. Para que o direcionamento existencial possa dar ao espírito o quê? A superação, uma das grandes dificuldades nossas. Nós estamos aqui na Terra também para fazer a nossa superação. Superar os processos viciosos do sentimento, do pensamento, das atitudes, do comportamento. E essa superação é a única que vai fazer com que a gente consiga subir um degrau do nosso processo evolutivo e, ao subir esse degrau, tudo que correspondia àquela antiga vida fique para trás. Eu já ouvi isso em entrevista também. Quando é que os meus problemas vão passar? Os espíritos respondem veementemente: quando você subir o degrau de onde está. Enquanto permanecer ali, está afeto a tudo que estiver naquela área onde você se encontra. Então, nós temos que subir o degrau, fazer a superação, deixar para trás, mas não é simplesmente esquecer, porque ninguém esquece coisa nenhuma. É mudar, transformar. Então, a doutrina espírita diz que a nossa vida é para... Nós estamos aqui para fazer a nossa reforma íntima, melhorar as nossas condições interiores, para que a gente possa ir deixando para trás tudo aquilo que nos escraviza a nível de sentimento, de pensamento, de atitudes, melhorando a nossa condição existencial. Uma pessoa que veja a vida de maneira otimista, que era pessimista, que passe a ver a vida de forma otimista, mesmo que a vida não mude nada fisicamente, emocionalmente, materialmente, para ela é como se ela estivesse vivendo uma outra vida. Uma vez eu ouvi isso de Maria Dolores, ela disse assim: você não tem ideia do que é o mundo de um ressentido, de uma pessoa magoada, de uma pessoa que guarda ódio de alguém. Você não tem ideia do que é o mundo de uma pessoa assim. Porque como nós olhamos a vida pelas janelas dos olhos, que são as janelas da alma, imagine uma janela embaçada, cheia de sujidades. O que a gente enxerga lá fora?
Nossa, tem rosas brancas lá fora, mas nossa, mas estão tudo manchada. Nunca vi rosa manchada. Rosa manchada Parece que jogaram óleo nessas rosas. Na verdade, o óleo está onde? No vidro da nossa consciência. Nós precisamos de limpar isso aí. Não tem, fazer a superação, a reforma íntima, mudar o jeito de pensar e sentir. Tudo muda. Aí a benfeitora disse assim: para aquele que muda interiormente, é como se na mesma vida ele estivesse vivendo uma outra vida. Os psicólogos sabem disso, né? Quando uma pessoa supera um problema, quando ela consegue enxergar uma vida por um outro ângulo, deixando para trás a problemática que a envolvia, parece que é uma outra vida. A pessoa fala assim: nossa, eu não sabia que eu podia ser tão feliz quando eu estou sendo. Não sabia que a minha vida podia ser tão boa. Basta que a gente mude o jeito de enxergar essa vida. Agora, ninguém vai mudar o jeito de enxergar a vida. Eu quero mudar. Bom, a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Tá bom, a proposta é boa. Mas o que você pretende fazer para que a sua vida seja diferente? Primeira coisa, né? É a identificação, aceitar quem a gente é. Quando você não se aceita como é, não tem como mudar. Né? Se eu não aceito que eu tenho um problema, um defeito, uma fragilidade, como é que eu vou mudar isso? Primeira coisa, o Santo Agostinho falou para a gente fazer pergunta a si mesmo e não temer em multiplicar essas perguntas muitas vezes. Para multiplicar as perguntas em relação a si mesmo. Fazer perguntas ao próprio íntimo. Será que o meu jeito de ser é um jeito agradável? Observe a reação das pessoas na tua presença. Como é que elas reagem quando você chega? Olha, é só você perceber o olhar das pessoas, o comportamento delas, você percebe se você está agradando, se você está desagradando, se a sua maneira de se... Toda vez que você se dirigir aos outros, preste atenção no jeito que você fala, nas palavras que você emite enquanto fala, o jeito, todo esse jeito de se comportar mostra o quê? Uma natureza, identifica uma natureza. À medida que a gente vai olhando para isso, vai prestando atenção na gente mesmo, nós vamos atendendo o que o Tagore fala no seu poema, né? Ele fala: sou poeta e sou soldado. Como poeta, eu tenho que distribuir flores aos meus irmãos. Tem gente que distribui espinho, só taca, né, ácido, limão. Né? Chega alguém perto, ai, que dia maravilhoso, saspa para você, e vlape um vidro, um copo de pimenta no olho do outro. Fala: nossa, mas você está amargo hoje, hein? Não é que está hoje não, sempre foi. Vive amargo, né? E o que é pior, a pessoa, ela acha estranho que ninguém compartilhe da amargura dela. O engraçado dos amargos e dos azedos, né, dos espinhentos, é que eles acham estranho que as pessoas não compartilhem desse sentimento. E aí ninguém me entende. Ou então fala a frase mágica: se você estivesse onde eu estou, você ia ver o que é bom. Eu ouço isso em palestras, estou fazendo palestra, o pessoal, eles falam mentalmente pra gente: você fica aí falando essas coisas porque você não está aqui na minha vida. Se estivesse na minha vida, você ia ver o que era bom. Bom, eu não posso estar na sua vida, meu irmão, mas eu tenho os meus problemas. Eu tenho minhas dificuldades. É provável que se você estivesse nos meus e nas minhas, com a fragilidade emocional que você tem, você estaria achando a mesma coisa. Você estaria achando a vida uma porcaria, uma droga, né? Uma vida ruim. Então, enquanto a pessoa não corrigir essa dinâmica interior dela, não tem jeito. Não vai para lugar nenhum. E pode acusar os outros quanto quiser. Pode se posicionar como vítima, não tem problema. Né? A gente não ofende Deus, ninguém vai ofender Deus. Ai, como diz as religiões, ofenderam a face de Deus. Ninguém ofende Deus. A lei divina é perfeita, é uma lei dinâmica, é uma lei harmoniosa, é uma lei perfeita que expressa por todo lado. Se a gente não se adequar a ela, nós vamos sofrer consequências de não respeitar essa lei. Quantas vezes a mãe diz à criança: não brinque ali que você vai se machucar. Ela vira as costas, o menino vai lá brincar. Daí um pouco vem chorando. Machucou. O fato da mãe não estar olhando significa que ele não vai machucar? Vai machucar. Ou seja, Deus, as suas leis são perfeitas, estão por todo lado. A gente se machuca agindo incorretamente, né? Não foi Deus. Não foi porque a mãe falou que ali tem perigo e vai se machucar que ele machucou. Tem gente que fala: você tem uma boca, hein? Um antigo chefe que eu tinha no meu trabalho, ele dizia assim: o sujeito está lá na linha do trem, o trem vem vindo, ele está sentado lá, o outro chega e fala para ele assim: sai daí que o trem vai te pegar. Ele fala: para de rogar praga.
ficar rogando praga na gente. Sai da linha que o trem vai te pegar. Isso. Fala mais. E o trem pega. O trem pegou porque o outro falou? O trem pegou porque ele ficou na linha. Ué, ele não saiu da linha, o trem pegou. A gente é assim. As pessoas que nos alertam quando a gente está errado ainda tem culpa de nós ter passado. Tá vendo? Você me rogou praga. Mas meu filho estava tudo indicando que o negócio não ia ficar bem. A gente escutou e mesmo assim manteve onde estava, manteve fazendo o que estava fazendo. É fatal que a gente vai ter problema, né? Então a lei divina é perfeita, é harmoniosa. Não é porque está escrito no Evangelho que Jesus pede para perdoar, para fazer isso, fazer aquilo, né? Que ele fala que senão a gente vai para as trevas exteriores, onde há ranger de dentes, né? O que é as trevas exteriores onde tem ranger de dentes? Aqui na Terra, onde nós vivemos as dores, os sofrimentos, as purgações, né? Mas também é um mundo se a gente conseguir se alinhar bem com a lei divina, melhorar o nosso entendimento da vida, é um mundo de paz, de felicidade, de harmonia. Aquela felicidade, como nós compreendemos, não vai existir na Terra, mas não é porque a Terra não pode dar isso. É porque a humanidade não está na condição de ser tão feliz quanto poderia ser. Por conta dos seus defeitos, das suas mazelas. Então, não tem como a gente ser plenamente feliz sendo imperfeito. Não tem jeito. Mas a gente pode ter uma felicidade relativa. O que é a felicidade relativa? A felicidade de fazermos por nós todo o bem que nos seja possível. Por nós, não é pelos outros. O que é fazer por... Jesus não falou para amar o próximo como a gente mesmo? Ele estava dizendo para você, faça todo o bem que te seja possível. Porque assim você vai estar amando o teu semelhante. Porque uma pessoa que está bem, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está amando, é óbvio que ela vai produzir à volta dela coisas boas, que vão beneficiar os outros também. Então ama o teu semelhante como a ti mesmo. Então sem valorizar-se, sem amar-se, sem estar feliz, sem estar bem consigo mesmo, não tem jeito de amar os outros. Porque a gente só vai produzir coisa ruim. E coisas ruins vão prejudicar os outros. O Cristo jogou para a gente a questão de ser feliz. E o Livro dos Espíritos vem que cabe ao homem na terra ser tão feliz quanto lhe seja possível. Por que ele não falou ser totalmente feliz? Porque a imperfeição não nos permite ainda ter a felicidade que a gente gostaria de ter. Mas a gente pode ter uma vida muito melhor do que a gente tem. Muito mais confortável, muito mais em paz. Isso depende da gente. Né? Esse seja possível é porque é possível. Né? Ou seja, tão feliz quanto te seja possível. É possível. É possível. Mas depende da reorientação do pensamento e a reorientação do sentimento. Tudo começa aqui, na mente. Nas produções que nós fazemos. Nós temos que aprender a corrigir esse pensamento. Estava prestando atenção no que você falou, tá? Pode falar. Me deixou mais assim, pensando, né, para falar assim, tá? É que a gente vai buscar, até nas outras encarnações, o nosso inconsciente, não é isso? Não? Sim, claro. Um ser evoluído, tá? Ele nessa encarnação, tá? Ele acontece alguma coisa, ele vai buscar até intuição e coisa do passado. Com certeza. É isso? Nós somos integral, né? Nós temos uma natureza integral. A gente, embora esteja vivendo uma face do que nós somos, né? A gente não é só o que aparenta, o que conhece si mesmo. Nós acessamos tudo que nós já fizemos e já aprendemos até hoje. Então, veja bem, tá? A gente muitas vezes, o que a gente faz? A gente até condena algumas pessoas, olha só, condena por atitudes. Mas se a pessoa não tiver uma vivência se não for evoluído em outra encarnação, a gente não pode nem deve criticar ou até julgar. Porque a gente não sabe o que a pessoa... Exatamente. É isso, né? Jesus não falou, não julgueis. Mas por quê? Porque nós não sabemos, nós não conhecemos quase nada nem de nós mesmos, como é que a gente vai julgar o outro? Uma vez, eu já coloquei isso muitas vezes para vocês, coloco de novo, a benfeitora uma vez disse isso. Ela disse assim, quando eu fiz uma pergunta uma vez, dentro de uma situação que eu vivenciei muito ruim, com irmãos, trabalhadores inclusive, eu falei, por que será que as pessoas fazem o que fazem? Ela disse assim, se você soubesse a resposta para você não ia fazer sentido nenhum. Entendeu? Se você soubesse a resposta do porquê que as pessoas fazem o que fazem, não ia fazer para você sentido nenhum. Porque você teria que entrar dentro da natureza da pessoa, sentir tudo que ela já sentiu, que ela já experimentou, que ela já vivenciou, desde as remotas eras até hoje. Porque cada um está do jeito que se fez.
E isso só faz sentido para ela, não faria sentido nenhum para você, que é um outro espírito, com uma outra caminhada, com outros sentimentos, porque a evolução, como disse o Dr. Benedito, é um processo solitário. O espírito vai trabalhando o seu próprio processo de evoluir. Não? Ele se beneficia da convivência com os seus demais, mas na verdade é um processo único, individual. É o entendimento que ele vai fazendo de cada coisa enquanto vive que vai dando a ele o aprendizado para ele crescer. Se não houver entendimento nenhum, não tem problema. Aí vem a reencarnação. A reencarnação é o processo do espírito voltar ao corpo, voltar à Terra, para fazer o quê? Para dar prosseguimento ao aprendizado. E assim vai. Inclusive, tem pessoas que... Por isso que Jesus falou, não julga, né? Eu tive uma intuição. Sim. Você pensa que é espiritual, mas não é. Exatamente. Quando, o Armando colocou uma coisa interessante, ele falou assim, às vezes a pessoa fala, eu tive uma intuição. Pode ser que essa intuição provenha de si mesmo. Nós já tivemos muitas experiências em várias vidas. E onde está tudo isso? Está gravado em nós mesmos. Que nós não temos acesso a tudo. De repente você tem que fazer uma coisa, já sabe como fazer, mas não se lembra. Começa a pensar a respeito, opa, dá um clique. A doutrina espírita diz que a evolução é progressiva. Não se esquece o que você aprendeu. Naquela vida você pode não estar cuidando daquele assunto, mas a informação e a experiência está onde? Fixada na alma, que pode acessar essa informação a qualquer momento, em forma de intuição. Às vezes um amigo espiritual chega e fala, você não se lembra que você já fez isso? Vai lá e puxa a ficha, né? Puxa o clichê, a gente fala, nossa, tive uma ideia maravilhosa. Não teve a ideia, meu filho, você já fez isso. Você já trabalhou com isso. Né? Aquelas reações instintivas que a gente tem, não sabe por quê, disso, daquilo, para fazer uma forma, para fazer de outra. Por que você fez assim? Ah, não sei, me deu vontade, eu achei que assim ficava melhor. É porque já sabe. Não se tira nada de onde não tem. Até mesmo os espíritos venerandos, para poder inspirar alguma coisa a gente, precisa encontrar alguma coisa. Se não encontrar nada, fica muito difícil. Eu me lembro de uma mensagem que eu li quando a gente estava lá, ainda no salãozinho lá, de um livrinho, onde o Dr. Bezerra coloca numa mensagem dele, ele diz assim, que a gente não tem ideia, para eles, como é difícil ditar a um médium a mensagem que eles têm que ditar. Porque eles têm que ficar procurando na mente do médium informações que possam se adequar à ideia que ele tem que passar, para que ele possa, então, no potencial do médium, escrever o que ele tem que escrever. Então, uma mensagem, por mais elevada que ela seja, quando a gente pega ela, provavelmente, na fonte, ela é bem diferente do que ela foi apresentada para a gente. Muito diferente. Porque eles têm que ficar procurando no médium alguma coisa que se assemelhe à ideia, para eles vestirem a ideia e passar a ideia. Então, vocês imaginam como que devia, se ela é bonita, se é uma mensagem elevada, como é que ela seria lá na fonte mesmo, quando o Espírito idealizou aquela mensagem. Você já pensou? Como é sublime? E ele fala isso nesse livro, que as pessoas não têm ideia da dificuldade que é para o Espírito para passar a mensagem, para revestir ela, né? É difícil. Por isso mesmo. Então, tudo que você, geralmente, a gente não tem muita condição de criar coisa nenhuma, porque nós somos espírito ainda em aprendizado, né? A gente dá sequência ao que sabe, acrescenta coisa àquilo que já tem. É assim que funciona. Só para nós encerrarmos a ideia, né? Então nós falamos da reencarnação, que a reencarnação é essa oportunidade do espírito dar prosseguimento, né? Nessa superação, nessa reforma íntima, no aprendizado de novas coisas, né? A gente vai reformando o que tem e comprando mais, né? Comprando mais coisas. Ou seja, você chama um restaurador, né? Chama lá a mensagem do Evangelho, que é o restaurador, e vai pedir para esse restaurador fazer a restauração da mobília antiga, né, que está ali dentro, que não pode ser descartada. Não pode. Precisa haver essa restauração íntima, né? E vai comprando coisas novas. Então, à medida que você vai ganhando moeda moral, você vai fazendo aquisição de novos valores, de novas coisas que vão povoar a sua morada íntima, a minha morada íntima. Né? Então é isso aí, a reencarnação é para isso, para que o espírito vá fazendo novas aquisições, mas também tem que reformar o que está estragado. Tem que reformar o que está estragado. E reformar o que ele estragou na vida dos outros também. Foi lá, derrubou, quebrou as coisas dos outros, no campo do sentimento, nas emoções, precisa restaurar também. Tem que restaurar o seu, restaurar o dos outros, né? Porque ninguém fere sem ferir-se também. Eu não destruo as coisas dos outros sem destruir correspondentemente as minhas coisas também. Não tem jeito. O mal que eu faço a outrem é o mal que eu faço a mim mesmo.
né? Então é uma coisa que nós precisamos estar refletindo e pensando, porque a reencarnação tem essa função de restauração, né? De reintegração daquilo que foi deformado, mas também a questão de aquisição de novos valores, de coisas novas para o nosso crescimento. Disciplinar e edificar o pensamento mediante a fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade, seja uma conquista a ser lograda. Então, disciplinar e edificar, ou seja, não basta só controlar. Eu preciso aprender em primeiro plano. A Joana chama isso de contenção. O que é contenção? Se uma coisa não está caminhando bem, eu preciso parar, estancar. Ninguém deixa de beber bebendo, não tem jeito. Isso é uma grande ilusão. Se eu preciso deixar de beber, eu tenho que parar, tenho que estancar, eu tenho que evitar o estímulo. Se nesta rua tem um bar que eu estou acostumado e passo lá na frente e os amigos me puxam, eu quero deixar de beber, como é que eu posso passar em frente ao bar? Não, eu não vou, meus amigos, eu não vou, né? Não vai como? Que jeito que não vai? Ah, só hoje. E vai, igual o regime, né? Segunda-feira eu começo. Ninguém sabe qual, né, doutor? Qual segunda-feira? Então não tem jeito. A Joana diz que a primeira coisa é a contenção. Tem que conter, disciplinar. Vou estabelecer uma disciplina para a minha vida. Não vou falar mais mal da vida dos outros. Aí vai vir um bando de fofoqueiro atrás de você. Mas onde estava esse povo que eu não via? Estava tudo do teu lado, é que você estava ambientado com eles, não percebia, achava tudo natural. Você sabe o que eu ouvi hoje, né? E a fofoca vai. E o outro, vocês não sabem o que aconteceu. Aí o dia que você não quer mais fofocar, aquelas pessoas que tinham o hábito de fazer comentário com você, ressaltam. Elas ficam pintadas de vermelho. Num ambiente tudo branco, aparece um ponto vermelho lá no meio. Nossa, aquilo, né, reluz assim, aquele ponto vermelho. Onde estava essa criatura que eu não via? Sempre teve aí, aqui você também estava pintado de vermelho, então tá tudo bem. Então, como a gente está na média do outro, né, tá tudo bem. Disciplinar. Vou me impor uma disciplina. Disciplina é imposição. Não adianta você dizer, então tá bom, eu vou dar um jeitinho aqui e já eu estou melhor. Eu acredito que já você está melhor. Só que você tem que fazer a contenção. A Joana chama isso de primeiro passo. Contenção. Que é o ato de estancar. Vou parar de falar, não vou falar mais. Né? Você podia me falar da coisa. O que você acha de tal coisa? Né? Você perdeu a língua? Ué, tem outro jeito? Não tem. Olha, eu queria te contar um negócio, tá bom, vai, só essa vez. Não tem jeito, gente, não dá. Porque a gente atrai, né? O maledicente atrai o outro que é maledicente, o fofoqueiro atrai o fofoqueiro, o vicioso atrai o vicioso, e assim vai. É campos de atração. O que a gente faz? O pensamento, a ideia, o sentimento plasmado em todas as direções, emitido em todas as direções, atrai o semelhante. Entendeu? Ninguém vem contar fofoca para quem não gosta de fofoca. Não conta. Com muita raridade alguém se aproxima de mim para fazer fofoca, porque eu não tenho o hábito de fofocar. E quem vem ainda vem com cheio de dedos, né? Olha, eu vou contar um negócio, mas não... Olha, não... Entendeu? Cheio de dedos. Olha, meu filho, já começou, fala. Né? E geralmente o fofoqueiro nunca tem razão. O reclamante nunca tem razão. Porque a gente, nessa vida, precisa trabalhar contemporização, né? Um curso que nós tivemos aqui, a espiritualidade disse duas coisas que eu nunca vou esquecer. Nós precisamos ser mediadores da paz. O que é um mediador? Aquele que promove a paz. E como é que foi a outra coisa? O mediador da paz. E aquele que apaga incêndio, né? Aquele que está sempre... Conciliador. Conciliador. Nós precisamos ser mediadores da paz e conciliadores.
Entendeu? Se tem uma dificuldade entre as pessoas, eu preciso conciliar. Tenho que semear discórdia. Esse tem semeador. A gente tem que tomar cuidado, porque senão acaba a gente entrando nesse campo, né? Então, ou seja, nós precisamos ter mediadores da paz e sermos conciliadores, ou seja, onde perceber, né? Bombeiro, exatamente, que está ali apagando os incêndiozinhos. Não, meu irmão, não é bem assim, tal, vai jogando ali a aguinha, o pozinho para apagar o incêndiozinho do outro, né? Senão, nós não vamos consertar nunca. E vamos sempre ser responsáveis pelo mal-estar, pela agonia, pelo que nós vivenciamos. Por quê? Porque a gente fica transitando o pensamento e o sentimento naqueles campos viciosos. Não tem como melhorar. Não tem jeito. E Deus não tem dó da gente. Deus precisa ter pena de mim. Deus não tem pena. Dó nenhuma. Primeiro que Ele conhece quem a gente é. Como diz o italiano, Ele sabe a boa bisca, né? O italiano tem esse hábito de falar. Minha avó falava isso. Moleque, eu sei que você é. Ou seja, a molecada chegar perto da avó, a família italiana é matriarcal, né? Então tem a senhora matrona, que é a nona, controla tudo. A minha avózinha, ela deve estar escutando que ela desencarnou já. Tem importância, é verdade. Então ela controlava todo mundo e por um pulso férreo, sabe? A coisa era assim, a família girava em torno dela. Até meu avô. Ai dele se falasse não. Entendeu? Mingo, ele... tinha uma moral assim, né? A coisa era... Então a gente precisa fazer isso, né? Ou a gente faz isso com os nossos sentimentos, com o nosso pensamento, ou então a gente não vai para lugar nenhum. E não adianta pôr culpa em ninguém, não adianta dizer que é a má sorte. Tudo está linkado na língua atual, né? Falando hoje na língua da informática. Tudo que nós vivenciamos está linkado com o passado. Ou a gente muda, reforma, supera, ou nós vamos continuar sendo influenciados por aquilo que a gente é, não pelos outros. Ninguém é culpado, ninguém é responsável por nada que nos acontece. Ou a gente muda, ou a gente vai continuar linkado lá atrás com o passado e o passado acabando com o nosso presente. Sem fazer superação, sem fazer crescimento, nós vamos permanecer como estamos. Ninguém gosta de mim, isso não é importante. Mas quem tem que gostar de você é você mesmo. Mas continue sendo agradável, sendo amável, respeitando todo mundo, não reclamando de ninguém. Tem uma pessoa aqui na casa que eu nunca, comentávamos ontem à noite, eu nunca vi essa pessoa, em 14 anos de existência da casa, eu nunca vi essa pessoa comentando de ninguém, nunca vi ela falando mal de ninguém, eu nunca vi ela reclamando de nada, e você pode falar o que você quiser para ela, que ela ainda faz uma brincadeira com aquilo que você falou. Ela você não devia ter colocado isso aí, tá tudo errado, que porcaria que ficou. Ela, é verdade. Nunca vi essa pessoa abrindo a boca. Depois, em off, quem quiser saber pode me procurar que eu falo o nome. Não falo aqui público por respeito, mas eu falo, depois vocês podem me procurar aqui que eu falo o nome de quem é. Nunca vi essa pessoa abrindo a boca para falar trabalha que nem uma condenada, como diz o caipira. Parece que as pessoas que recebeu sentença de condenação para trabalhar, vai trabalhar, trabalha, faz um monte de coisa, nunca vi ela abrindo a boca para fazer uma censura de quem quer que seja, reclamar de quem quer que seja, lamentar contra alguém, e se você chamar a atenção dela, ela fica feliz ainda. Falei, é verdade. É verdade. Quando é que a gente vai construir um perfil assim? Você imagina um grupo onde todo mundo fosse assim? Um lar, uma família onde todo mundo fosse assim? Um ambiente de trabalho profissional onde todo mundo fosse assim? Como seria o mundo? Que mundo que nós teríamos? Um mundo de concórdia, de paz, sem problema? Não, haveria problema sim. Somos imperfeitos, mas um mundo onde todo mundo estaria convivendo pacificamente bem com o seu semelhante. Nós precisamos fazer isso, né? E tudo começa o quê? Aqui. Da forma como nós pensamos. O que você pensa a respeito de você e da sua vida e dos outros é a vida que você tem. É a vida que transita dentro do teu coração, a vida que transita na sua caminhada. Temos que pensar assim, para que a gente possa, então, edificar esse campo melhor. Então, essa felicidade tão lograda por cada um de nós. Tão lograda. Nós precisamos, então, fixar na mente ideias superiores da vida, do amor e da arte, sobre a imortalidade e do objetivo da reencarnação. Ideias superiores da vida, do amor, né? Fixar na mente. Isso é que tem que ficar na nossa cabeça.
olhar para a vida e ver as coisas boas. Não é que não tenham coisas ruins, tem. Mas nós não podemos nos fixar nas coisas ruins. Ouviu uma notícia ruim? Deixa que aquilo passe o mais rápido possível. Ouviu uma coisa boa? Detenha-se naquilo que é bom. Porque é aquilo que é bom que vai construir uma ambiência mental e emocional que vai fazer a gente feliz, sofrendo menos. Ao invés de ver os defeitos do semelhante, vamos ver as qualidades. Há muita gente boa que comete coisas ruins, mas que é boa, porque somos imperfeitos, acontece coisas, nós podemos fazer uma coisa ruim mesmo tentando ser bom. Mesmo vivendo a proposta do bem e do bom, do que é bom, a gente pode fazer alguma coisa ruim, por conta da nossa imperfeição, daquilo que o Armando falou, do passado, que pode sugerir para a gente tanto coisas boas, como pode sugerir também coisas equivocadas. Nós estamos linkados lá atrás, não tem como tirar isso. Estamos conectados, né? Estamos vinculados. Então, pode haver algum momento onde a gente vai acabar fazendo alguma coisa que a gente não gostaria de fazer. Só que vai ser tão insignificante o peso disso se você estiver vivendo o que você acha que é bom, reformando a sua natureza, ou reformando a minha natureza. Esse lado, essa coisa ruim vai passar tão rápido que logo todo mundo vai esquecer. Mas por que as pessoas hoje fazem questão de não esquecer o que a gente faz? É porque a gente manifesta naturalmente o que a gente tem de pior. Cotidianamente. Então as pessoas não esquecem. Mas se uma pessoa boa faz uma coisa ruim, aquilo faz assim, ó, é como um fogo de um maçarico que sai aquele fogo forte, né? De repente a gente regula o fogo, pronto, acabou. Agora, se está vivendo o lado pior, então tudo que a gente faz as pessoas não esquecem, ninguém esquece. Ninguém esquece. Né? Então é essa a direção que nós precisamos dar. Então, esse é um momento muito especial em nossa existência, né? Que é um momento de tomada de consciência. O campo consciencial é o ambiente onde o Espírito se manifesta. Porque embora, como centelhas divinas, temos o universo como nossa casa e herança, o homem precisa tomar consciência do universo que é, dos potenciais da sua própria vida. Há muita coisa em nossa existência que necessitamos nos preocupar, ocupando-se com o seu processo de autoentendimento. Ninguém terá vontade de ocupar-se com o entendimento do outro. Naturalmente, compreendendo o que deve mudar em si mesmo, concederá também o direito aos outros de mudar, quando lhe for apropriado. Deter-se nos valores superiores da vida é ditar regra de boa conduta a si mesmo. Estamos na existência como o aluno que comparece à sala de aula, inebriado com o saber do professor. Os olhos brilhantes da condição jovial e juvenil são campos propícios para a semeadura. Toda criança é um campo novo que se pode semear. Mas se observarmos-nos como espíritos, somos todos crianças olhando os olhos do Mestre, inebriados com as suas palavras. Ele, o professor maior, esteve entre nós, porém permanece semeando nos olhos de boa vontade, que lhe fitam e aceitam-lhe o direcionamento superior. Prestemos atenção neste aprendizado. Voltemos aos bancos escolares da alma como crianças, predispostas a receber do Mestre venerando as lições de amor, de ternura, de resignação, de tolerância, de paciência e de compreensão. Sobretudo, as lições do amor, para que, amando, possamos crescer, ter uma adolescência profícua, uma juventude sublimada e depois uma maturidade um pouco mais elevada, para que quando a senectude nos chegue, se ela chegar,
não nos surpreenda com consequências que o tempo não pôde forjar. Ele é o bom pastor, é também o Mestre e é o Senhor. Ouvindo-o, teremos muitas chances de nos melhorar. Que Ele nos abençoe e nos conceda nesta manhã e para sempre a sua paz. Assim seja.